E quando a gente tenta inserir o conceito de trabalho no capitalismo? Olá, eu sou o professor Tiago Dias, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Na nossa aula, nesse vídeo, falaremos a respeito do trabalho e a sua relação com o capitalismo. Para a gente entender como é que o trabalho se insere no capitalismo, a gente talvez precise ir um passo atrás, né? Vamos imaginar ali o final da Idade Média, o final daquela era, né, onde as pessoas, quando faziam algum comércio, alguma troca de produtos, era na base do escambo, né? Então, a família vivia no campo, produzia o que comia. Quando precisava de algum móvel, o homem entrava, a mulher entrava na floresta, derrubava uma árvore, trazia para sua para sua oficina e ia moldando essa madeira para construir uma determinada cadeira. Quando essa cadeira ficava pronta, ele colocava na sua casa, e quando precisava de algum produto que não tinha, um carneiro, por exemplo, ele fazia uma cadeira a mais e levava para o mercado ou para a vila ali mais próxima, para tentar trocar a sua cadeira por um carneiro. E ele sabia que o trabalho dele valia exatamente um carneiro. No final da época medieval, esse trabalhador ele é desprovido de todas as suas ferramentas de trabalho. Então, ele é expulso das terras, né, que ele ocupava, ele não consegue mais produzir, porque agora as terras são particulares. Ele é desprovido das suas ferramentas, ele é desprovido de acesso à floresta, acesso ao campo, e a única coisa que resta a ele é a sua força de trabalho. Então ele começa a ir para cidades e vender a sua força de trabalho, que em última instância era o que tinha restado a ele. Então ele vai trabalhar num lugar que, para a nossa cultura, para a nossa sociedade, era um lugar um tanto quanto novo, chamado fábricas, né? Ele vendia a sua força de trabalho dentro de fábricas, né? Essa venda da força de trabalho veio com um preço. Ela vende essa força de trabalho sem saber direito quanto ela vale. Como assim? Imagina o seguinte, se antes você sabia que a sua cadeira valia um carneiro. Você tinha produzido a cadeira, você tinha as ferramentas para produzir a cadeira. Você tinha ido na floresta pegar madeira para fazer a cadeira. Você fez a cadeira inteira. Agora você não tem mais as ferramentas para fazer. Agora você não tem mais acesso aos insumos. Tudo isso agora pertence ao dono do capital, o capitalista. A única coisa que você tem é o seu trabalho. E você trabalha, pegando emprestado as ferramentas do dono do capital, pegando emprestado a luz que que o dono do capital te dá, é, e os insumos que você precisa para trabalhar, né? E ele te paga pelo trabalho que você tem. Só que aí você nota que o trabalho que você tem não compra mais a mesma coisa que comprava quando você fazia tudo. Então, essa diferença entre o que antes valia o seu trabalho e agora vale, porque você agora não tem mais as ferramentas, não tem mais os insumos, né? Essa diferença, que inclusive é o que estabelece o ganho do capitalista, né? Do dono do capital, do dono das ferramentas, do modo de trabalho, do espaço de trabalho, dos insumos, né? Essa diferença entre o que ele ganha com o produto e o que ele paga para o trabalhador é o que a gente chama de mais-valia. A mais-valia, então, é um excedente quantitativo do que o trabalhador produz, que é do dono do capital, ele é dono de tudo isso, ele vende tudo isso, e o que de fato ele paga para o trabalhador. Quanto maior a diferença dessa mais-valia, maior o ganho que o capitalista tem, que o dono do capital tem. Tá? Então,
o capitalista, ele começa a aumentar a jornada de trabalho desse indivíduo que trabalha para ele, para o trabalhador, justamente para aumentar a sua mais-valia. Ele paga lá um X dinheiros para o seu trabalhador, né? Mas o início da Revolução Industrial, onde as relações de trabalho não estavam devidamente pactuadas, não estavam devidamente contratualizadas, né? Ele dizia o seguinte: não, você vai trabalhar aí das 7 da manhã até as 23 horas, né? Estou te pagando 3 moedas por semana para você trabalhar esse tanto. Quanto mais ele estendia ali a carga de trabalho do trabalhador, maior era o seu lucro, maior era a sua mais-valia. Esse prolongamento, todavia, ele era limitado. Primeiro, todo mundo tem 24 horas por dia, né? Independente de ser capitalista ou não capitalista, né? E segundo, começou a haver uma série de movimentos, uma série de reações sociais contra essa exploração indevida do trabalhador, né? Então, nessa época, foi a época da criação dos sindicatos, foi a época da organização dos trabalhadores. Os trabalhadores começaram a lutar pelos seus direitos, começaram a lutar por ambientes de trabalho mais saudáveis, menos insalubres, começaram a lutar por jornadas de trabalho bem estabelecidas, né? Começaram a lutar pelo fato de não precisar usar os seus filhos no trabalho. Naquela época, as fábricas eram cheias de crianças que eram colocados para trabalhar junto com os adultos, né? Então, o dono do capital se sentiu meio contra a parede, né? Porque ele podia explorar maior essa jornada. No primeiro momento ele explorou bastante, mas aí começaram as reações sociais que limitavam a sua mais-valia. O que o capitalismo fez em seguida para continuar aumentando essa mais-valia foi muito engenhoso. E nós veremos no nosso próximo vídeo. Até lá!